Essa é muito boa, uma pergunta muito boa e que implica numa realidade muito séria, muito séria. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é padroeira das missões. Ela nunca saiu do mosteiro. Como é que ela vai ser padroeira das missões se ela nunca saiu do mosteiro? Lembro uma vez, uma pessoa veio aqui no Tabor e estava levantando objeções, querendo pegar um ponto, e disse assim: por que os arautos ficam rezando tanto rosário? Uma pessoa católica, hein? Por que os arautos rezam 3 terços por dia, fazem não sei quanto tempo de adoração, depois rezam o ofício divino? É muito mais eficaz gastar esse tempo da oração para ir fazer bem para os outros. Não entendeu nada da fé. Porque a gente faz mais bem rezando do que falando com os outros. Por exemplo, nós dois estamos aqui dizendo essas palavras que pedimos a Nossa Senhora que tem algum efeito sobre quem está aí. Mas o grande apostolado que nós fizemos com todos hoje foi a missa que nós celebramos, colocando a intenção desse momento aqui. Então, se isso se aplica ao bem, se aplica também ao mal. Um pecado que eu cometo sozinho vai pesar em alguém. Todo esse corpo da igreja, como tem a figura que São Paulo dá, a igreja é um corpo. Uma dor que eu tenho aqui no dedo, ela me dói inteiro. Não, uma dorzinha no dedo, oh meu Deus do céu, se me vem uma ferida no dedo, me dói o corpo inteiro. Assim é na igreja. Um membro que faz alguma coisa, pesa em todos. Esse é o nosso dever de integridade. Muito boa pergunta. E por incrível que pareça, parece uma pergunta muito difícil, mas é muito simples. E mais uma vez nós temos o exemplo no passado. O exemplo de São Pedro. São Pedro, quando nos Atos dos Apóstolos conta, ele com São João foram presos, levados diante do Sinédrio, um trecho clássico dos Atos dos Apóstolos, todo mundo conhece, e proíbem, vocês não podem mais falar em nome de Jesus, em nome da nossa autoridade. E São Pedro responde: julgai vós mesmos, se é lícito obedecer aos homens antes que a Deus. E ninguém respondeu nada. Porque nossa obediência primeira vai para Deus. Ninguém pode nos mandar o pecado. Ninguém. Não existe autoridade que tenha poder de nos mandar o pecado. A partir do momento em que a pessoa manda o pecado, a autoridade dela não tem valor. Isso é doutrina católica estrita, baseada no 4º mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Todo poder é uma emanação do poder de Deus. Deus nunca vai mandar o pecado. Quando alguém mandou o pecado, desviou esse princípio de autoridade. Então, uma autoridade, seja ela qual for, não tem o direito de mandar o pecado. Ninguém é forçado ao pecado. Isso é básico na doutrina católica, que para haver um pecado, a pessoa precisa ter pleno conhecimento, pleno consentimento daquilo que ela vai fazer. Se ela sabe mesmo que aquilo é um mal e ela consente naquele mal e a matéria é grave, aí sim é o pecado mortal. A tal ponto isso, se alguém forçar, por exemplo, um outro a comer demais e põe comida na boca, mas a pessoa não queria e está sendo forçada e está sendo maltratada, a pessoa cometeu um pecado de gula? Absolutamente, para dar um exemplo mínimo. Mas isso se estende em 1000 coisas. Nunca alguém externo pode forçar-nos ao pecado. Sempre vai ser um ato voluntário da própria pessoa. E aí vai estar o papel do juízo também, que cada um vai ser julgado pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, enfim. Exatamente. Agora, é necessário ter um matiz, é muito delicado o modo de proceder diante disso. Algumas vezes vai ser a resistência, como São Pedro agiu, outras vezes vai ser o silêncio, outras vezes vai ser... aí existe a virtude da prudência também, que vai nos inspirar como agir. Mas obedecer um pecado, jamais, jamais, jamais. Evidente, claro que sim. Deus quer salvar a todos os homens. Está numa das epístolas de São Paulo, ou Carta aos Hebreus? É de São Pedro. São Pedro. Mas quer salvar a todos os homens. Então, evidente, nosso desejo é que todos vão para o céu, salvar a todos, rezar por todos. Mas aí está o papel de cada um também de deixar-se embeber da graça divina e deixar-se transformar, estar aberto, sem preconceitos, para a verdade e não estar fechado às boas influências.
Mas que nós devemos rezar por todos, é claro que sim. Isso, por parentes, por vizinhos, por amigos, pessoas próximas que trabalham. Temos que querer salvar a todos e ir fazendo, como o Padre Rodrigo dizia, utilizando-nos da prudência para saber quais são os melhores momentos de dizer ou não dizer, como a gente vai ajudando a pessoa segundo a compreensão daquela pessoa, o que ela é capaz de entender ou não entender, procurando os argumentos para, aos poucos, ajudando a pessoa a entender a verdade católica. Em toda conversão, se a gente for analisar com cuidado, sempre teve alguém rezando por trás. Sempre, 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 sempre. E tenho impressão que muita gente que está ouvindo aqui agora já converteu alguém pela oração. E sabe, aquela lá foi a minha oração. Sabe mesmo, no coração sabe. Aquele lá eu converti pela minha oração, converti pela minha oração. Então reze. Se conhece alguém que você está querendo que conheça melhor a Igreja Católica, reze primeiro. E vai apresentando, esclareça suas dúvidas, conheça a Igreja como ela é atraente por si, a Igreja Católica. Quando ela se apresenta na sua beleza, meu Deus do céu, ela atrai mesmo. Vai muito na linha da pergunta que foi feita mais para o início do programa sobre a comunhão dos santos. Até uma vez na família de São Bernardo de Claraval, que ele arrastou todos os irmãos para o convento, etc., converteu a todos, e no final ainda levou o próprio pai para ser religioso, para ser monge. Mas quando ele estava tentando convencer o pai, que já era muito idoso, a ir para o mosteiro, o pai colocava problemas, mas o que pode fazer um velho num mosteiro? Eu não vou poder ajudar em nada, vou ficar lá parado sem fazer nada. E São Bernardo respondeu para ele, você não pode rezar? Então, há muita gente que está aí em casa, às vezes não tem possibilidades de conversar com as pessoas, gostaria de sair como Santa Teresinha, sendo missionária, pregando e convertendo almas, mas a pessoa está numa vida, entre aspas, comum, sozinha dentro de casa, numa vida recolhida, mas ela pode fazer muito com as suas orações. As orações são fundamentais. Deus está vendo tudo e vai se utilizar de cada Ave Maria, de cada, enfim, elan do coração, cada desejo da pessoa, vai se utilizar dos méritos daquelas orações para converter almas que ela nem conhece. E no dia do juízo virão fileiras de pessoas, de repente, para agradecer, muito obrigado, eu estou aqui por sua causa. Se não fossem as suas orações, mas eu nem lhe conheço, nunca lhe vi na minha vida. Não, mas você rezava em casa sozinha e eu estou aqui porque você rezava por mim. Deus aplicou as suas orações a mim. Exatamente, tá bom. Interessante. Excelente pergunta. Excelente pergunta que é feita muitíssimas vezes nas pastorais dos sacerdotes. Pessoas têm uma curiosidade enorme sobre por que tem Nossa Senhora das Graças, tem Nossa Senhora do Bom Remédio, tem Nossa Senhora de Fátima, são várias Nossas Senhoras. Tem gente que pergunta, mas como que é isso? É Mãe de Deus? Mas são várias. E há um teólogo espanhol que dá um exemplo muito caseiro, muito simples. Mas todos nós temos nomes compostos, vários nomes. Por exemplo, Padre Rodrigo Fujiyama Nunes. São 3 nomes. Se diz Padre Fujiyama, complica. Já está o exemplo mancando aqui. Mas o Padre Fujiyama é autêntico, bom, é o Padre Rodrigo Fujiyama. Você diz o Padre Rodrigo, está aqui. Padre Nunes, se alguém conhece ele por Nunes também, é o Padre Rodrigo. Nossa Senhora também, ela tem vários títulos, várias invocações, e ela aparece ao longo da história, muitas vezes adaptando-se a cada povo ou a cada circunstância histórica. Por exemplo, vamos pegar Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe, toda a afeição de Nossa Senhora, toda a fisionomia, o próprio traje dela é cheio de simbolismos, mas é toda uma catequese no próprio traje de Nossa Senhora, porque ela apareceu para um povo indígena. E assim, Nossa Senhora de Fátima, porque apareceu em Fátima, Portugal. E assim por diante. Ela tem vários títulos, mas é a mesma Mãe de Deus, nossa Mãe Santíssima e querida, que nos ajuda tanto. E tem a bondade de Nossa Senhora ainda até de mudar os traços fisionômicos em cada lugar que ela aparece. Por exemplo, Nossa Senhora de Akita apareceu com os olhos puxados no Japão. Nossa Senhora apareceu negra aqui no Brasil para mostrar, para se tornar mais próxima do nosso povo brasileiro, que tem uma mistura de raças muito rica. Então Nossa Senhora, ela vai se fazendo próxima de todos. E depois, como o padre disse, tem
as várias matizes para a gente rezar. Então, estou precisando de uma graça muito forte, Nossa Senhora das Graças. Um conselho, Nossa Senhora do Bom Conselho, e assim por diante. Mas a pergunta é muito boa, são aspectos de Nossa Senhora que cada um se identifica com uma especialmente. Tem mais essa, é necessário descobrir qual que é o próprio. Um dia vem claro assim, né, padre?